Olá, Kátia Rocha Almeida, professora de Geografia. Mais uma vez, uma aula sobre relevo. Bom, hoje eu estou usando máscara no início da nossa aula para lembrá-los da importância de seguirmos as orientações da Organização Mundial da Saúde para evitarmos o contágio da Covid-19. Bom, vamos continuar nosso assunto. Como estou sozinha aqui, eu posso ficar sem máscara. Bom, nós primeiro iremos verificar essa imagem, né? Ela traz o sítio urbano do município da cidade de Poções, Bahia. O sítio urbano é a área em que se encontra construída determinada cidade, neste caso da cidade de Poções, próximo a Bom Jesus da Serra. Bom, são diversos agentes que fazem com que o relevo ele tenha a modelagem que nós vemos na superfície terrestre, né, que é repleta de irregularidades. Bom, nesta primeira imagem, a imagem à esquerda, que vocês estão vendo, né, são imagens reais causadas por um terremoto, né, e na outra imagem as placas tectônicas, mostrando aí que é o encontro dessas placas tectônicas que fazem com que haja terremotos e abalos sísmicos. E também, né, em boa parte, os vulcões em atividade. Então, são os agentes internos e os agentes externos que fazem com que o relevo ele tenha uma modelagem irregular. Bom, os agentes internos são o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. O tectonismo, né, está relacionado às placas tectônicas, né, e os abalos sísmicos aos tremores. Esses tremores eles podem ser de menor magnitude ou de maior magnitude. Os agentes externos são o intemperismo, que nós vamos ver que pode ser físico, químico ou biológico. Também as erosões, e que está relacionada também a diversos fatores. E a ação dos seres vivos. Essa ação dos seres vivos nós sabemos que não é dos homens agindo de forma individual, mas da sociedade organizada em classes sociais. Bom, tem a explicação, né, o vulcanismo nós sabemos que ocorre em formações geológicas diversas, mas quase sempre em regiões de contato entre placas tectônicas, né, que compõem a litosfera. Então, nós entendemos, né, que é um fenômeno associado ao derrame superficial de uma rocha fundida, né, a lava, ou de água quente e vapor. O tectonismo, né, é o movimento dessas placas tectônicas que vai submetendo as rochas da litosfera ao esforço e à compressão e de tracionamento. Bom, então isso faz com que haja, né, um rompimento e tremores justamente por conta desse tectonismo, além, né, da formação de cadeias montanhosas, né, como a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. E nós temos os agentes externos. O intemperismo, como eu disse, ele pode ser físico, químico ou biológico. E a erosão é o desgaste do solo, né, em que vai ser transportado aí, geralmente das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Bom, nós temos aí no tectonismo a orogênese e a epirogênese, né? Todas estão relacionadas ao movimento das placas tectônicas. No caso da epirogênese, né, são movimentos na vertical, né, e vão ocasionar falhas. Então, nós temos aí como resultado os planaltos e as depressões. No caso da orogênese, nós temos os movimentos na horizontal. Esses movimentos, eles vão ocasionar, né, dobras, e isso vai fazer com que nós tenhamos a formação de montanhas e vales. Bom, então, o intemperismo, aí nós já falamos sobre os abalos sísmicos, né, que são tremores de menor ou maior magnitude, e o vulcanismo, né, que nós vamos ver algumas imagens também. Os agentes externos, né, como
o intemperismo e também a erosão a partir da ação das águas. No caso aí entra a questão pluvial, que é das chuvas, fluvial, que é dos rios, marinha, do mar, as geleiras, o derretimento das geleiras, a ação também dos ventos e a ação antrópica, que eu não gosto muito de usar esse termo, mas que está relacionado às atitudes que a sociedade tem com relação ao relevo. Nós sabemos que, por exemplo, quando uma família, né, que não tem como se estabelecer em uma área segura, ela acaba se estabelecendo em áreas que pode, né, que tem uma probabilidade grande de ter um deslizamento. Isso é por conta de uma questão social, mas leva a questões ambientais, então tudo está muito envolvido. Bom, aqui a explicação, né, da orogênese e da hidrogênese, como eu já tinha falado, né? Então nós temos o deslizamento das placas da litosfera, que vão produzir permanentes acomodações. Pode ser imperceptíveis, no caso da pirogênese, e súbitos arranjos violentos, no caso da orogênese. Bom, nós precisamos compreender, né, o relevo a partir da própria evolução da Terra. Então, se nós formos pensar na questão da origem da Terra, né, do Big Bang, há mais de 3 bilhões de anos atrás, a origem da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, e aí nós temos um início para a gente entender o relevo, que é a ideia, né, da deriva continental. Então, essa teoria foi construída por Alfred Wegener, isso em 1912, né, em que ele propôs, né, ele trouxe uma questão que é a formação dos continentes. Então, ele observou que os continentes eles se encaixavam e que muitos da origem dos climas e também dos fósseis que eram encontrados em determinado local, também eram encontrados em outros e eles iam se formando. Então, foi possível estabelecer que os continentes já foram um só. No caso, foi denominado Pangeia. A Pangeia, ela se dividiu em 2 grandes continentes, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Isso foi verificado posteriormente. Mas como é que ele chegou a essa teoria, né? A partir da deriva continental. É como se os continentes eles estivessem à deriva. No caso, porque nós temos placas tectônicas que são mais rígidas, são leves, em comparação com o magma que está no manto superior, e isso vai fazer com que eles estejam como barcos à deriva. Então, há placas tectônicas que se aproximam, há placas que se afastam e há placas que deslizam umas sobre as outras. Então, foi posteriormente, isso começou há cerca de 200 milhões de anos atrás, né, em que o continente ele começou a se subdividir. Então, um outro cientista, né, complementou a ideia de Alfred Wegener, que foi Alexander Dutoit. Ele é um professor sul-africano, né, de geologia, e ele postulou que a Pangeia, na verdade, ela se separou em 2 grandes continentes, 2 grandes massas continentais, como eu falei, Laurásia no norte e Gondwana no sul. E aí, posteriormente, se transformando nesses 6 continentes que nós conhecemos hoje. A América se divide em América Central, América do Norte e América do Sul, a África, a Ásia, a Oceania, a Europa e a Antártica. Bom, então nós temos, para a gente começar a entender todo esse movimento da crosta terrestre das placas tectônicas, nós temos um manto, vamos começar com o núcleo. O núcleo interno, bastante rígido, né, e muito quente, composto basicamente por ferro e níquel. Depois nós temos um núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta oceânica e a crosta continental. Isso dividindo aí a partir de um modelo químico, né, da composição dessas camadas da Terra. Então, é justamente no manto superior que nós vamos ter essa parte mais pastosa, que vai fazer com que o magma que esteja nesse local saia por fissuras
e aí nós temos a atividade vulcânica. Bom, então, qual é a teoria da tectônica de placas? Então, as placas elas apresentam uma densidade menor do que o magma e por isso as placas elas vão flutuar sobre o magma. Bom, isso aí, né, está relacionado aí, tem mais ou menos 1000 graus Celsius. Né? Então, que se apresenta derretido e, portanto, quase líquido e muito mesmo, muito viçoso. Bom, todo esse líquido quente, né, o magma, ele vai girar e ao girar empurra as placas em um certo sentido. Então, elas podem se chocar ou se afastar. Bom, então, o que seria o tectonismo ou os movimentos tectônicos? São forças que atuam no interior da Terra de forma lenta e contínua e provocam deslizamentos, né, de materiais. Nós chamamos isso de diastrofismo. Essas placas elas podem se chocar, se afastar, se deslizar umas sobre as outras. Então, nós temos aí as placas, os limites de placas convergentes, placas divergentes e placas transformantes. Então, o movimento convergente é nesse sentido. Nós temos placas que se aproximam. O movimento divergente é quando as placas elas se afastam. E os movimentos transformantes é quando as placas elas deslizam umas sobre as outras. Bom, tectonismo. Zonas de... Qual é a zona de expansão? Né? Então, conforme as placas vão se afastando, o material pastoso do manto ele vai sendo levado a preencher os espaços deixados por essas placas. Então, são as fissuras. Então, o afastamento provoca fendas e formação de cadeias montanhosas. Então, nós temos a formação de cadeias montanhosas e, às vezes, nós temos fissuras que fazem com que haja uma atividade vulcânica. O que seria a zona de subducção? Bom, então, ocorre quando uma placa ela se move em direção à outra e aí, muitas vezes, ela é forçada e aí acaba mergulhando uma placa sobre a outra. Então, a subducção provoca a atividade sísmica e vulcânica, e além da orogênese e dos falhamentos. Né? Então, que são essas atividades mais abruptas, que nós temos falhamentos que são bastante perceptíveis. Então, vamos ver aí, olha. A orogênese, ela ocasiona essas dobras. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Cordilheira dos Andes, ou a Cordilheira do Himalaia? Então, nós temos aí um dobramento, né? Movimento orogênico. No caso da epirogênese, aí são movimentos mais verticais, são movimentos lentos e que provocam a descida e a subida de grandes áreas. Então, muitas vezes é mais imperceptível do que a orogênese. Então, nós temos aí, né, uma imagem da questão do gelo mesmo, né, e o retorno da crosta terrestre. Então, essa imagem, ela mostra de forma simplificada o afundamento da crosta e a volta ao seu nível original, produzido pelas diferenças de cargas das geleiras. Né? Então, nós temos aí o modelo A e o B. O A, no norte do Canadá, na Escandinávia, o gelo vai acumulando, né, e afundou a superfície. Enquanto que no B, quando o gelo derreteu, a superfície retornou à sua posição anterior, original. Né? No caso, aí nós temos um movimento para a gente comparar aí, para a gente ilustrar a epirogênese. Então, aí uma consequência da epirogênese que nós podemos ver é a regressão marinha, né? Como o mar ele pode ir regredindo. Os falhamentos, né, eles ocorrem quando pressões são exercidas sobre uma placa tectônica. Então, durante a movimentação, pode haver um choque. E aí ocasiona trincas entre essas placas tectônicas. Esses falhamentos eles ocorrem porque uma placa tectônica vai numa direção e a outra vai numa outra direção. E isso vai fazer com que haja um falhamento, né, entre uma placa tectônica e outra. Bom, nós temos aí essas falhas, né? A falha normal nesse sentido, uma para cima e outra para baixo. A falha horizontal ou transcorrente, em que vai uma para numa direção, né? E a outra em uma outra direção. Nós temos também a falha inversa, né? Em que de empurrão. Aqui é a atividade vulcânica, né? Em que o magma ele é superaquecido
ele fica ascendente, e aí isso ocorre por uma convecção térmica, e tudo nas zonas mais profundas, e essa parte ela rompe, ocorre uma fissura, e nós vamos ter a saída desse magma em forma de lavas para a superfície terrestre. Os abalos sísmicos, né, nós temos aí o epicentro. O hipocentro é onde ocorre o terremoto no interior da Terra. O epicentro é o local onde ele é mais sentido na superfície terrestre. As ondas sísmicas, elas podem ser sentidas em diversas localidades, mas quanto mais ela se afasta do hipocentro, menos ela vai ser sentida, né? E aí, podendo ocasionar as falhas, né? Onde o terremoto é mais sentido. O que seriam as tsunamis? Quando o terremoto ele ocorre no fundo do mar, né, ele vai se deslocar, e aí nós teremos uma grande onda gigante, né, que vai de forma muito rápida, chega a 800 km por hora, ondas com mais de 10 metros de altitude, e aí você vê que ela é bastante regular. Quando a gente vê uma onda na praia, geralmente, né, são várias ondas e não uma única onda, no caso uma onda gigante, que é ocasionada por um terremoto que ocorre no mar. Nós temos aí a imagem de um maremoto, que no caso é quando o terremoto ocorre no mar, nós temos o maremoto e aí a chamada tsunami, que é uma onda gigante, neste caso aí no sudeste asiático. Aconteceu principalmente na Indonésia, né? Vários casos. No dia 26 de dezembro de 2004 mesmo, um grande maremoto teve grandes perdas nessa área. Então, são agentes internos ou endógenos, né, que vão ocasionar tudo isso. Os maremotos, né, a atividade vulcânica também. Esses agentes externos ou exógenos, nós vamos ver a partir de agora, né, que está relacionado à ação do vento, da água e também dos seres vivos. O intemperismo é o conjunto de fenômenos químicos e físicos que vão levar à desagregação das rochas, enquanto que a erosão está relacionada à retirada de determinado sedimento de um local para outro. Então, nós temos um processo de erosão de determinada área, vai ser levado para um outro local. Aqui o intemperismo físico, né? Então, nós temos, geralmente ocorre, né, a termoclastia, que está relacionada à amplitude térmica, né? Nós já vimos isso em clima. A amplitude térmica é a diferença entre o frio e o calor. Então, quando há uma diferença muito grande entre o frio e o calor em determinado local, isso pode ocasionar, né, trincas nas rochas, e aí isso vai fazer com que elas acabem se separando, formando pequenos pedaços. Então, isso nós chamamos de termoclastia. Mais uma forma de intemperismo físico é o desgaste abrasivo da rocha. Então, é a perda do material pela passagem de partículas rígidas sobre uma superfície. Então, é como se houvesse, você vai tendo uma perda, né? Como se estivesse lixando mesmo, vai tendo uma perda do material de um local, de uma rocha, justamente por conta de um desgaste. Então, nós temos a erosão, que é o desgaste das rochas, decorrente da ação da água ou do vento. Essas imagens que vocês estão vendo aí, está relacionada à erosão a partir do mar, a partir da atividade marinha. Também pode acontecer por conta do vento, né? São vários os casos também. E o intemperismo químico está, né, relacionado às reações químicas que acontecem na superfície do planeta. Então, aí, por exemplo, a rocha com a água. Então, ocorre com maior intensidade em climas úmidos, porque aí você vai ter, né, como a umidade vai ser maior, isso vai ter um respaldo, vai ter uma intensidade maior no processo de intemperismo químico. Então, o que seria a erosão? É a quebra da inércia de uma rocha intemperizada. Então, é o intemperismo mais o transporte. Você tem a retirada de um determinado local, de rochas que se desagregam, do solo que vai sendo desgastado, e aí esses sedimentos eles são transportados, são desagregados de uma determinada área e são depositados em outro local. A deposição desses sedimentos nós chamamos de sedimentação. Por isso que nós vamos ver que geralmente os planaltos eles sofrem mais processo de erosão e as planícies mais processo de sedimentação.
como no caso das classificações do relevo brasileiro. A erosão eólica é a erosão, a ação dos ventos, que provoca o desgaste, o transporte e a sedimentação de materiais a partir do vento. A erosão a partir da água, né, pode ser pluvial, como eu já falei, no caso a partir da chuva, fluvial dos rios, a marinha e a glacial, que aí você tem o derretimento do gelo. E a erosão antrópica, que eu prefiro trazer outro nome, que no caso é da sociedade, uma sociedade dividida em classes, em que você tem uma imagem aí, né, de um terreno saturado com água devido você vai regando aí aquele local. Aí você tem construção de habitações, a retirada das árvores, né, toda a vegetação removida, e você tem estradas abaixo, e geralmente o que pode acontecer são deslizamentos, o que traz diversos danos sociais, né, principalmente para as pessoas que vivem próximas dessas áreas. Aí as principais formas de relevo da Terra. Então nós temos as depressões, os planaltos, planícies, serras, escarpas e tabuleiros. Bom, as depressões, elas são áreas com altitude com suave inclinação. Bom, aqui eu coloquei aqui para vocês de 100 a 500 metros, mas pode variar. Os planaltos são áreas, a gente pode parecer que o nome planalto está relacionado a plano, mas não. Os planaltos são áreas irregulares com uma elevada altitude, geralmente mais de 300 metros de altitude. Então, sofre muito processo de erosão, né? É produto da erosão, no caso das rochas, sobre as rochas cristalinas e sedimentares. E pode ter morros, serras, elevações íngremes, né? E um exemplo aí são as chapadas. As planícies são áreas mais planas, coloquei aqui o máximo, foi colocado aqui de 100 metros, mas geralmente, né, você pode dizer aí até 200 ou mais metros de altitude, né, até 200 metros de altitude, então varia um pouco também essa classificação. As serras, né, são terrenos muito trabalhados pela erosão, varia de 600 a 3.000 metros de altitude, lembrando que o relevo brasileiro é bastante modesto, poucas áreas no Brasil têm mais de 3.000 metros de altitude. E as escarpas são terrenos muito íngremes. Um exemplo mesmo é a Serra do Mar. A Serra do Mar é erroneamente chamada de serra, na verdade é uma escarpa. E os tabuleiros, né? Os tabuleiros são superfícies com 20 a 50 metros de altitude que estão em contato com o oceano. Então, ocupa os trechos do litoral nordestino, por exemplo. Geralmente tem topo muito plano e no lado do mar apresenta declividades abruptas que vão formando falésias, né? São essas áreas bastante abruptas em que você tem o mar e você tem o continente. Bom, então, o relevo brasileiro, como eu disse, é um relevo bastante desgastado, um relevo bastante velho, e em que você tem poucas áreas com mais de 3.000 metros de altitude. Aqui nós temos a imagem do relevo mundial. Percebam que essas áreas mais escuras, marrom mais escuro, né, está aí representado pela Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né, principalmente aí no Chile, a Cordilheira do Himalaia, entre Índia e China. Nós temos áreas montanhosas também entre o México e Estados Unidos. E aí vai diminuindo. Essas áreas, as áreas mais claras aí em que você tem, por exemplo, no Brasil, tem muitas áreas de 0 a 200 metros, como o Pantanal, como a planície amazônica, tem áreas de 500 a 1.000 metros, principalmente aí no Planalto brasileiro, e algumas outras áreas no mundo, né, nós vamos ver aí de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 4.000 metros, e essas áreas mais escuras com mais de 4.000 metros de altitude. Então o Brasil não tem essas áreas mais escuras por conta disso. O Brasil, inclusive, está no encontro de duas placas tectônicas. A placa tectônica de Nazca, em que fica próximo ao Chile, próximo aos países da América do Sul, nossos vizinhos, e nós estamos no meio da placa tectônica sul-americana,
e por isso que nós não temos terremotos e abalos sísmicos de grande magnitude, nem atividade vulcânica. Com relação à classificação do relevo brasileiro, nós temos três classificações. A primeira delas foi feita na década de 40 pelo professor Haroldo de Azevedo. Então, no final da década de 40, não tinha assim, grandes instrumentos para poder fazer a classificação do relevo brasileiro, e o que foi utilizado foi o critério da altimetria. Então, toda a área que tivesse mais de 200 metros de altitude era considerada planalto, e as áreas com menos de 200 metros de altitude consideradas planícies. Com isso, o Brasil foi classificado em 8 unidades de relevo. Posteriormente, a classificação do relevo brasileiro foi feita por um aluno do professor Haroldo de Azevedo, pelo Aziz Absabe. Então, ele classificou o relevo brasileiro a partir do critério da morfoclimática, ou seja, dos efeitos dos agentes externos sobre o relevo, utilizando para isso a questão da erosão e da sedimentação. Toda área que tivesse maior processo de erosão é considerada planalto, e as áreas com maior processo de sedimentação consideradas planícies. Então, com essa nova classificação, o relevo brasileiro passou a ter 10 unidades de relevo. Então, nós tínhamos antes 8 unidades e a partir de então 10 unidades de relevo. Bom, mais uma vez nós tivemos uma outra classificação, utilizando para isso todo o conhecimento que já tinha sido elaborado sobre a classificação do território brasileiro e ainda mais as imagens do projeto Radam Brasil, as imagens aéreas. Então, a grande novidade dessa forma de classificação feita pelo professor Jurandir Ross no final da década de 90, no ano de 1989, eram as depressões. Então, ele considerou planaltos, planícies e depressões. Então, o Brasil passou a ter, com essa classificação, 28 unidades de relevo. Então, ele considerou a morfoclimática, né, a ação, o efeito dos agentes externos sobre o relevo, também considerou a morfoestrutura, que é a relação com a estrutura geológica, e também a morfoescultura, que é a relação com o clima atual e também com o clima anterior. No decorrer do tempo. Então, foi uma classificação com 28 unidades de relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Nessa classificação, nós temos algo muito mais complexo, muito mais detalhado do relevo brasileiro. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada.